Opa, meus anjinhos, aqui é a Abe. E estamos aqui para mais um vídeo para falar mais sobre literatura, escrita, coisas do tipo, que é um tema que eu gosto bastante. Não tem muito a ver com arte, mas ainda é algo que eu gosto. E o canal é mais para falar sobre temas que eu gosto. Então, eu vou começar a falar mais sobre literatura, sobre escrita de livros, coisas do tipo. E hoje é algo que nem todo mundo presta muita atenção. Eu mesmo nunca prestava muita atenção, mas ultimamente eu tô focando mais nisso, que é secundários em livros, histórias, em coisas do tipo. Porque normalmente a gente foca muito em protagonista ou protagonistas e a gente esquece de focar bastante no que realmente também ajuda muito na história, que é os secundários, que nem tudo vai ficar em volta só dos protagonistas, coisas do tipo. Então é algo que eu queria falar mais sobre, só bater um papo sobre algo mais rápido, mais simples, falando sobre como realmente secundários são algo necessário em um livro, numa história em si, porque eles ajudam muito. Mas antes da gente continuar, eu vou aqui já falar sobre o server do Discord, que vocês podem entrar lá, vocês podem conversar com as pessoas de lá, é muito legal, todo mundo lá é muito gente boa. É um server family friendly, então qualquer pessoa acima de 12 pode entrar. Por que acima de 12? Porque é o que o Discord fala. Então eu sigo a regra do Discord pra não dar nenhuma treta, né? Mas enfim, lá vocês podem saber mais sobre a história que eu tô criando, o projeto inteiro que eu tô fazendo, que é com vários protagonistas que eu tô criando, várias histórias, vários personagens em si, em um só universo e coisas do tipo. Lá eu faço vários mistérios que, por enquanto, eu tirei um pouco de tempo pra parar de fazer. Tirei uma folguinha bem longa, tô tirando ainda essa folga porque eu estou focando mais em outras coisas, mas pretendo começar a fazer shorts, vídeos com mistérios, códigos para essa comunidade de teoristas em si poderem descobrir. Então é basicamente isso. Se vocês querem fazer amizade lá também, lá tem muita gente legal para conversar, vários artistas incríveis também. Vocês podem receber dicas sobre arte, etc, postar a arte de vocês, fazer propaganda do trabalho de vocês, que talvez vocês podem até conseguir um trabalho com isso, ganhar dinheiro com comissões. Então lá é um server bem seguro para todas as idades. Agora, voltando pro papo de secundário, o porquê eles são importantes é porque eles dão um conteúdo pro protagonista. Vamos pensar assim: tem um personagem e ele tem um trauma. Por que ele conseguiu esse trauma? Porque algum outro personagem fez algo com ele. Esse personagem que fez algo com ele é um secundário, vamos dizer assim. Pode ser um secundário, nem sempre é o vilão em si. Às vezes existem várias categorias de vilões, mas isso provavelmente eu quero fazer um outro vídeo falando. Mas tem várias formas, e um desses vilões é um tipo de secundário, que ele nem aparece tanto. Apareceu no passado, não aparece mais, coisas do tipo. Então, quando ele faz isso, ele ajuda o protagonista a ter mais lore, que seria a história em si. Ter mais conteúdo pro protagonista poder desenvolver. E minha língua está travando um pouco, mas ignorem. Alguns exemplos importantes de secundários, eu vou falar três aqui de três animes diferentes. O primeiro, que foi do primeiro anime que eu assisti, que é Dragon Ball. Um secundário seria o Vegeta, ele é secundário, ele não é um protagonista, porque o protagonista é o Goku, certo? Outro secundário que eu não assisti tanto o anime, que é de Boku no Hero, mas é o Todoroki. Não, eu só assisti alguns episódios da primeira temporada, não pretendo assistir mais, mas eu acho legal o design do personagem em si. E ele é um secundário, e ele é muito famoso, mesmo sendo um secundário. O Zoro, que é de One Piece, também é um secundário, porque quem é o protagonista é o Luffy. E de outros animes, por exemplo, Hunter x Hunter, o Killua, que é muito famoso e até mesmo é o meu favorito, ele é um secundário. De The Apothecary Diaries, o Jinchi, ele não é um protagonista, mesmo parecendo, ele é um secundário também e é muito, muito amado também, porque é a Mau Mau, que é protagonista, e no Hunter x Hunter é o Gon. Então, dá pra perceber que vários secundários às vezes são mais famosos que os próprios protagonistas. Tem gente que às vezes conhece. Eu mesmo, quando eu conheci Hunter x Hunter, eu sabia mais do que Lua do que do próprio Gon. Eu nem sabia que o Gon era o protagonista, pra vocês terem ideia. Porque quem mais aparecia era o Killua. E realmente, o Killua acaba tendo mais um desenvolvimento legal do que o próprio Gon. Porque o Gon ainda ele é muito felizinho, essas coisas. Então acaba que a gente gosta mais do personagem mais traumatizado, né?
Pelo menos na minha cabeça isso faz sentido, porque o Killua é muito mais traumatizado do que o Gon. Mas isso não tem muito critério, assim. Não é, ai, ele tem que ser traumatizado pra ser legal. Não, não é assim que funciona. Tem muito personagem legal, essas coisas que não são tão traumatizados e são legais. Mas o que seria um secundário? Secundário é um personagem que vai auxiliar o protagonista. Muitas vezes pode ser um amigo, pode ser um inimigo, pode ser só um personagem que vai estar lá de segundo plano, mas ele existe e ele tem mais importância do que os NPCs, vamos dizer assim, que seria que em jogo é personagem não jogável. Mas quando eu falo NPC em histórias, eu estou falando de personagens que nem mesmo têm um nome direito ou nem aparecem por um frame, coisas do tipo. Mas secundário é todo aquele personagem que tem um pouco de desenvolvimento, bem menos do que um protagonista, mas ainda mais do que um personagem de fundo. Vou usar a minha história como exemplo. A personagem que eu dublo, chamada Kyoko, que é a que mais tem a carinha em todas as minhas redes sociais, ela é uma protagonista entre 14, certo? E os irmãos dela, que são 3 irmãos no total, eles são secundários, porque eles aparecem, eles vão ter falas, eles vão ter um pouco de desenvolvimento. Nem tanto, mas ainda assim, principalmente quando aparece na história dela. Então, os personagens secundários, eles têm desenvolvimento dentro da história do protagonista. Então, eles são importantes de alguma forma para o protagonista. Às vezes, uma ação do secundário vai causar alguma coisa na vida do protagonista, e isso faz ele ser um secundário. Um NPC qualquer, um personagem ali de qualquer de fundo, ele não vai causar nada na vida do protagonista. Então, não tem um motivo para ele ser importante. É tipo isso. Em animes, tem muito disso. Que secundário nem sempre é aquele que tem pouca fala. Secundário também é aquele que é um pouco menos focado. Então é igual os animes. Por exemplo, em Hunter x Hunter, que não sei se todo mundo conhece, o Killua, ele é um secundário e o Gon, ele é o protagonista. Mas os dois vivem grudados, então o Killua aparece muito. Então mesmo ele sendo secundário, ele é quase um protagonista. Porque o mangá e o anime focam muito na trajetória do Gon até o objetivo principal dele, que eu não vou contar pra não dar spoiler, né? Vão lá assistir, é muito bom. Mas basicamente é isso. Um secundário, ele é muito importante também. É igual um outro anime que é muito bom, por sinal, que é Kaiju número 8, que o protagonista, ele, no começo, pelo menos, ele é um lixo. Mas ele é um fracote ruim, sem nada, sem nenhuma força, sem nada. Ele é horrível. Em tudo que ele. Em todos os objetivos que ele queria, ele é horrível. E isso que é legal, é a trajetória dele, o anime. Então, alguns secundários são muito mais fortes que ele. É tipo assim, quase impossível de ganhar dele. É quase impossível não ganhar dele, basicamente. Porém, durante a trajetória, ele vai ficando mais forte, etc. Normal. Então, alguns secundários são muito fortes. Muito mesmo. Secundários, eles têm uns que têm um poder incrível. Então, nem sempre eles vão ser inúteis. Secundários não são inúteis. Isso é algo que muita gente acha. Eu mesma achava há muito tempo atrás. Mas hoje eu vejo que secundários, eles são quase uma das bases para uma história ser boa. Você não ter secundários é quase a mesma coisa de você não ter um mundo dentro do livro, da história, do anime, de tudo que você quiser fazer. Porque não faz sentido um protagonista, a história inteira focar na vida do protagonista e não ter nenhuma coisa que vá atrapalhar a vida dele. Pode ser alguma causa natural, etc. Mas vai ter personagens que vão estar lá no meio. Ele vai ter amigos. Nenhum personagem não vai conhecer alguém na vida, porque todo personagem vai ter algum outro personagem para entrar na vida dele. Então é basicamente isso. Então esse vídeo foi mais um lembrete para vocês nunca esquecerem de dar uma chance para os secundários. Criem secundários bons. Não façam designs porcos e ruins só porque é um secundário, porque eles podem ser muito importantes e talvez, dependendo se você quer fazer um projeto grande, um livro, etc., eles podem chamar mais atenção do que o próprio protagonista, e isso é muito importante. É importante ele ter um destaque para si mesmo também. Não transformar ele em um protagonista, mas transformar ele em algo memorável. Bom, é isso, meus anjos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês a abrir mais a mente de vocês para quando vocês forem escrever,
porque isso é muito importante. Não tenham uma cabeça fechada ao tentar escrever um livro ou escrever uma história. Porque assim vocês não vão ter uma base boa o suficiente para poderem criar algo memorável, sabe? Então é bom vocês sempre verem vídeos, sempre lerem, sempre assistirem histórias para que são boas, que são consideradas boas, para vocês terem uma base boa para poder entender mais sobre como funciona tudo isso. Mas então foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham um dia abençoado, meus anjos. Até o próximo vídeo.